Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, de modo especial, no dia de Santo Antônio, a minha saudação a todos os que levam o nome de Antônio, Antônia, ou as suas variantes, Anthony. Eu quero fazer a nossa reflexão hoje sobre Santo Antônio, sobretudo para que possamos, com a Igreja, também olhar para os santos, com um olhar, diria, próprio da Igreja Católica. Aqui é importante a gente fazer uma distinção, que no Brasil nós temos o sincretismo, né, essa mistura entre catolicismo e religiões de origem africana, que foi se criando ao longo do tempo, e por isso muitas vezes os santos também são santos venerados em espaços das religiões de origem africana, mas a ideia não é a mesma. Os santos no candomblé, por exemplo, são figuras míticas. Para nós, o santo é figura real, é figura histórica. Então, falando de Santo Antônio, a gente fala, Santo Antônio viveu de ano tal a ano tal, nasceu em lugar tal, viveu, andou por aí, fez isso, mas aquilo. Lá está o seu túmulo. Portanto, os santos da Igreja são pessoas reais, não são mitos. E, portanto, nós veneramos os santos como membros da Igreja, membros que viveram heroicamente, ou viveram de uma maneira extraordinária a santidade que brota do Evangelho, portanto, deram um exemplo de vida cristã que pode ser imitado, e que a Igreja reconhece na própria fé e são membros, continuam membros da Igreja. Os santos no céu são membros da Igreja. Lembrando que a nossa Igreja tem 3 grupos de membros. A Igreja triunfante são os membros da Igreja que já estão no céu. E este é o grupo maior, graças a Deus. É uma multidão que ninguém consegue contar. E os membros que vivem na terra, que somos nós que aqui vivemos, peregrinamos e lutamos a caminho da casa do Pai. E tem a igreja padecente, como a Igreja ensina no Catecismo, ou seja, os que estão no purgatório justamente em preparação para entrarem no céu. São aqueles que na vida talvez morreram sem terem o arrependimento pleno dos seus pecados e ficaram devendo alguma coisa de arrependimento que precisam naturalmente ainda se purificar antes de entrar no céu. A Igreja diz é a fase justamente de preparação para entrar no céu, que é o purgatório. Então a Igreja triunfante, a Igreja militante somos nós e a Igreja padecente. Pois os santos são a Igreja triunfante e a Igreja triunfante é imensa. A alegria nossa, a alegria da Igreja justamente esse povo todo que está na casa do Pai, e entre eles os membros extraordinários da Igreja, que são santos, os grandes católicos, aqueles que realizaram muito bem um projeto de vida segundo o Evangelho, no seguimento de Jesus. Por isso eles, estando no céu, naturalmente, eles nos honram aqui na terra. Neles projetamos também nós a nossa alegria junto de Deus. Segundo, eles intercedem por nós. Terceiro, eles são exemplo para nós, e nós podemos imitar. Então, vivendo um pouco como eles, seguindo o exemplo deles, estamos seguindo de fato Jesus Cristo, porque eles foram imitadores de Jesus Cristo. Então, olhando para os santos, nós temos um jeito concreto como deve ser a vida cristã. Santo Antônio, um santo do século XIV, viveu na época, praticamente, a época de São Francisco, século XIII e XIV. E Santo Antônio um homem que estudou, portanto, ele é reconhecido como teólogo. Até São Francisco, quando conheceu Santo Antônio, um humilde frade que trabalhava na cozinha do convento, e um dia ele teve a chance de fazer uma pregação, e São Francisco gostou tanto dele que passou a tê-lo como seu assessor na teologia, meu teólogo. Santo Antônio, portanto, um teólogo. Pois Santo Antônio, um místico. Santo Antônio, místico, isso significa um homem de Deus, um homem que tinha uma união, uma comunhão com Deus muito grande. E isto está representado na imagem
no estátua de Santo Antônio, que tem Jesus no colo. O menino Jesus no colo de Santo Antônio representa esta intimidade, essa proximidade dele com Jesus. Vivia na presença de Deus, conversava com Deus e tinha esta clara noção justamente de viver com Deus. Santo Antônio, portanto, um místico que nos ensina os caminhos da vida cristã. Santo Antônio, um pregador, um missionário, um evangelizador, pregava com grande graça, com grande sabedoria e com grande força, chamando as pessoas para Deus, chamando a conversão de vida, indicando o caminho da vida reta. Santo Antônio, portanto, é um pregador que deve hoje ser imitado pelos pregadores, um homem de Deus que não estava a fim de buscar as suas vaidades, ter o seu reconhecimento, as palmas da Assembleia, do povo, não. Pregador, mesmo quando não queriam ouvi-lo, pregava. Pois bem, Santo Antônio também invocado pelas famílias, na proteção aos casais, aos namorados, aos noivos. Santo Antônio, que é alguém que traz a bênção de Deus para a família. Aí eu recordo a palavra do Papa para as famílias na exortação apostólica Amoris Laetitia. Claro, a alegria do amor, a alegria da vida em família, a vida do casamento. Pedir a intercessão de Santo Antônio para que isso se possa realizar plenamente. Então, hoje, celebrando Santo Antônio, lembre de ir à igreja, de participar da missa, para pedir a Deus a bênção de Santo Antônio para você e sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.